As emoções nos acompanham diariamente. Às vezes, no mesmo dia, podemos sentir vários tipos de emoções. Por isso que desenvolver inteligência emocional é tão importante, porque precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Afinal de contas, elas sempre estarão presentes na nossa vida. E quanto mais cedo a gente aprende a lidar com elas, mais equilíbrio e bem-estar a gente pode conquistar. E Permissão para Sentir é o título desse livro que vocês estão vendo aí, do autor Mark Brecht, que é psicólogo e fundador de um centro de inteligência emocional nos Estados Unidos. E que deixa claro no livro que inteligência emocional não é um dom, e sim uma habilidade que precisamos desenvolver. Ou seja, precisamos aprender sobre esse tema. E falar sobre emoções é um tema que interessa muito a Mark, porque quando ele era criança, ele passava por bullying na escola, ele não tinha acolhimento emocional em casa e ele começou a guardar muita raiva, porque ele não entendia sobre as suas emoções, o que ele estava sentindo. E foi aí que um tio dele chegou para ele e perguntou como que ele estava se sentindo. E foi a partir daí que ele começou a entender as suas emoções. Ele começou, na verdade, a expressar as suas emoções. E com o tempo ele foi compreendendo o que ele sentia e por que ele sentia. Essa frase desse tio dele foi o que marcou a vida dele. Tanto que ele se dedicou 25 anos da vida dele justamente para entender sobre a ciência das emoções, fundou esse centro de inteligência emocional justamente para colaborar com outras pessoas, com outras crianças, para que também conseguissem entender suas emoções e desenvolver essa habilidade tão importante que faz tanta diferença na nossa vida. Porque quando a gente reprime as emoções, elas vão se acumulando e os resultados normalmente não são muito viáveis. Então, já que as emoções nos acompanham, precisamos saber o que fazer com elas. E o primeiro passo é sempre estar consciente do que estamos sentindo, para que as emoções não passem a controlar a nossa vida, e sim ao contrário. Nós precisamos controlar as nossas emoções, não no sentido das emoções não aparecerem na nossa vida. Nós vamos sentir todas as emoções, elas simplesmente vão aparecer. Aí a gente precisa saber identificar qual emoção está presente e a partir daí assumir o controle, decidindo o que fazer a partir da emoção. Porque, de novo, não vamos conseguir impedir que a emoção apareça. Assim como os pensamentos, eles são espontâneos, apenas surgem. Mas precisamos decidir o que fazer a partir de então. É justamente aqui que entra a inteligência emocional. E aqui é um ponto que muitas pessoas confundem, como se elas não quisessem mais sentir certas emoções, principalmente emoções mais intensas, como por exemplo o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade. Só que todas as emoções, elas têm uma função na nossa vida. Então, por exemplo, a ausência de medo não seria viável, porque o medo nos protege de certos perigos. A tristeza, muitas vezes, nos aproxima das pessoas que amamos, né? Pessoas que compartilham da mesma dor, num momento de tristeza, podem se aproximar muito mais, de forma muito mais profunda, do que quando estão apenas vivenciando momentos de alegria. E claro, a alegria também tem sua função, também traz um colorido a mais para a vida. Enfim, todas as emoções têm a sua importância. O problema vai ser quando as emoções se tornam excessivas na nossa vida e de uma forma exacerbada começam a trazer prejuízos na nossa rotina.
Mas o problema não está em sentir as emoções, o problema está em não saber o que fazer com essas emoções. E além de saber o que fazer com cada emoção que surge na nossa vida, é importante também a gente entender que muitas vezes as emoções elas são traiçoeiras. Por exemplo, uma pessoa que está de bom humor, pode ser que ela vá num determinado lugar e veja tudo de uma forma melhor, de uma forma boa, porque ela está de bom humor. Então ela está observando um determinado local ou interagindo com pessoas num momento bom. Então tudo acaba sendo bom externamente, porque internamente ela está se sentindo bem, está de bom humor. E ao contrário também é válido. Uma pessoa que está com mau humor, ela começa a ver tudo de uma forma muito negativa e às vezes distorcida, porque às vezes ela não está enxergando as coisas como elas são, o lugar, as pessoas que ela está interagindo, e sim ela está como se fosse com uma lente, enxergando através de uma lente, que seriam as emoções, de uma forma muito negativa. Então é como se às vezes o mundo fosse daquela forma, mas na verdade é o humor da pessoa que muitas vezes está ditando a forma como ela vai interpretar. Por isso, às vezes, as emoções se tornam traiçoeiras, porque a realidade é uma só. O mundo é daquele jeito, o lugar, as pessoas são daquele jeito, mas muitas vezes a pessoa está interpretando tudo pelo viés da sua emoção naquele momento, sejam emoções mais positivas ou mais negativas, mais intensas. O mesmo vale, às vezes, para um lugar que a pessoa vai e que ela está, digamos que esse lugar seja muito bonito, mas se a pessoa estiver triste, é como se aquele lugar não fosse tão bom assim. E de repente ela volta num outro momento para aquele mesmo lugar. Mas se ela estiver mais feliz, ela já vai ter uma interpretação diferente, que aquele lugar agora sim está melhor, está mais bonito. O lugar é o mesmo, o que mudou foi a emoção da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado para não interpretar as coisas de uma forma distorcida pelo viés da nossa emoção. Por isso é importante se conhecer e entender o que está sentindo no momento. Porque aí você já vai ter um norte de que você está se sentindo daquela forma, não é nem pelo lugar, e sim pela emoção que você está sentindo naquele determinado momento. Então tome cuidado justamente para que as suas emoções não ditem a sua vida, principalmente em assuntos mais sérios, muitas vezes no ambiente de trabalho, e você às vezes vai tomar uma decisão movido à emoção. Esse pode ser um caminho não muito assertivo de seguir, mas você só vai conseguir ter consciência disso a partir do momento que você identificar o seu estado emocional. Você precisa entrar em contato consigo mesmo. Então, pegando algumas orientações aqui do livro mesmo, eu vou te passar alguns questionamentos que são importantes de você se fazer quando você não estiver muito bem. Então, primeiro, sempre se pergunte o que você está sentindo, principalmente quando você consegue identificar um mal-estar, um desconforto. E por que você está se sentindo daquela forma? Não parece, mas quando você começa a se perguntar, as respostas vão vir. Às vezes não na hora, mas em algum momento você vai percebendo o que está acontecendo com você. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas estão se sentindo mal, mas não tem nenhum motivo. Na verdade, não é que não tem nenhum motivo, é que elas não estão sabendo identificar o motivo. Porque sempre vai ter um estímulo para você sentir uma emoção. Pode ser um estímulo externo, alguém te falou alguma coisa ou alguma coisa aconteceu, ou um estímulo interno, que é de repente alguma coisa que você se lembrou, ou alguma coisa que está despertando essa emoção, alguma coisa que você ouviu, enfim. Tem um gatilho, sempre tem algo que desperta a emoção.
Então, quando a pessoa fala que ela nem sabe o porquê ela está se sentindo daquela forma, já demonstra que não existe uma inteligência emocional presente, porque a pessoa não está conseguindo identificar o que ela está sentindo. Então, essas perguntas são como um norte para você se entender melhor. E aí sim saber o que fazer a partir de identificar a emoção, o que causou essa emoção. Então, algumas pessoas às vezes relatam que já acordam se sentindo tristes, mas não sabem o motivo. Então, se acontecer isso com você, por exemplo, comece a se perguntar o que você escutou no dia anterior, com quem você estava, o que você ouviu, o que você assistiu também, porque às vezes um filme, uma série, uma música, alguma coisa assim também pode servir como um estímulo para você sentir determinadas emoções. Então resgate aí na sua mente o que você fez no dia anterior, para que você consiga identificar a causa da sua angústia, da sua tristeza, uma ansiedade, enfim, qualquer emoção que seja. Então, digamos que aconteceu alguma coisa e você teve uma determinada reação. Ou você foi muito reativo, ou pelo contrário, guardou para si e não falou nada. Reprimiu alguma emoção, algum sentimento. Então, se questione o porquê que aquela determinada situação te causou essa reação. O que você sentiu? O que veio na sua mente? Qual foi a sensação? Por que você teve a reação que você teve? Porque se você não chegar a essas conclusões, não tem como você agir sobre. Por isso que essas perguntas se tornam tão importantes. E sempre tenha clareza do que você está sentindo. Aprenda a nomear as tuas emoções. Se é tristeza. Se é raiva, então é raiva. É ansiedade, é medo, é angústia. O que é? Qual é a emoção? Tem situações que podem te deixar triste, que podem te deixar com raiva, que podem te deixar ansioso. Às vezes as emoções vão oscilando. Então é importante você identificar todas elas. E depois de tudo isso, aí tente fazer alguma coisa que te tire dessa condição. Alguma coisa que te faça bem, que gere um bem-estar para gerar um certo equilíbrio e você se sentir melhor. Mas é importante você não atropelar esse processo. É primeiro entender o que está acontecendo com você, qual é a emoção que você está sentindo, o porquê você está se sentindo dessa forma e o que é possível fazer a partir daí. E aí então você vai tentar, após esse acolhimento, fazer algo que te faça bem. Isso é subjetivo, então cada um vai ter um jeito de fazer isso. Podem ser coisas simples, mas coisas boas, coisas que te tragam um equilíbrio emocional. Além, é claro, de tentar agir sobre o que te causou esse certo sofrimento. Porque as emoções, quando elas se tornam muito intensas, muito angustiantes, elas causam um desconforto emocional muito grande. Então não deixe que isso atrapalhe a sua rotina. Tente agir sobre. Se você também ficar se escondendo das suas emoções, ficar reprimindo o que você sente, ficar se julgando, entrar por esse viés negativo, aí você não consegue sair dessa sensação ruim. É como se você estivesse jogando poeira para baixo do tapete. Você pode até não ver a poeira ali, mas ela vai estar se acumulando embaixo do tapete. E com as emoções é a mesma lógica, elas vão ficar se acumulando dentro de você. Você pode ficar muito mais irritado, por exemplo, devido a isso, mais estressado, mais ansioso. Por quê? Porque você não está conseguindo dar nome para as suas emoções, fazer esse autoacolhimento. Na verdade, é simples. Não é um processo difícil, mas o problema é que muitas vezes as pessoas não param para fazer isso
ou acham que não é importante, que não vai fazer diferença, mas sim faz muita diferença e tem muitos estudos científicos que comprovam o quanto que a inteligência emocional é importante, o quanto que traz um equilíbrio e um bem-estar maior quando as pessoas fazem esse caminho. E ao contrário disso, traz inúmeros prejuízos. Então não negligencie o que já existe dentro de você, que são essas emoções oscilando o tempo todo. Como eu falei antes, no mesmo dia a gente pode passar por praticamente várias emoções, mas a gente não precisa ficar preso em cada uma delas. Por exemplo, o medo é uma emoção que muitas vezes paralisa as pessoas. Então, às vezes a pessoa está há anos num trabalho ruim que ela não gosta, às vezes não é nem reconhecida, nem no sentido da remuneração, mas ela, por medo de arriscar uma nova oportunidade, não sai dessa zona de conforto. Por quê? Por causa do medo, que na verdade não é nem um lugar confortável, porque a pessoa não se sente bem no seu ambiente de trabalho. E às vezes até surgindo uma oportunidade, a pessoa tem medo de arriscar. Então, através do medo, ela não consegue nem parar para analisar e fica no mesmo lugar, se sentindo cada vez pior, trazendo um mal-estar muito grande para a sua vida. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar o medo paralisar a nossa vida. E a gente tem, sim, uma certa adaptação às coisas. Então, mesmo que seja um ambiente ruim, é como se a pessoa se sentisse confortável porque ela já sabe o quanto que aquele ambiente é ruim. É algo familiar. Só que muitas vezes esse medo é sem fundamento. É por isso que você precisa identificar a tua emoção para você avaliar se faz sentido você ficar preso ao medo ou se vale a pena você tentar algo novo e de repente se sair muito melhor em algo novo. Porque aí você não está nem se permitindo a tentar algo melhor que de repente te ajudaria a se sentir melhor. Então por isso que muitas vezes as emoções nos prendem e acabam sendo traiçoeiras de alguma forma. Porque elas nos mantêm numa zona de conforto que na verdade não está confortável. Pelo contrário, está prejudicando apenas por ser um mal-estar familiar. Então a pessoa se acostuma naquele mal-estar. Por isso que é preciso avaliar a situação e o contexto, é claro, mas não se deixar prender por algumas emoções que às vezes vai ser apenas uma ansiedade, um medo de algo que de repente nunca vai acontecer. Um medo que segura muitas pessoas é o medo de fracassar. Só que na vida, todo mundo vai ter tropeços, sem exceção. Não existe alguém que nunca tenha fracassado em algum momento da sua vida. Só que ficar paralisado, às vezes numa mesma situação a vida toda, pode ser muito mais prejudicial, pode trazer muito mais angústias, irritabilidades, estresse, enfim, vários outros problemas, porque a pessoa não consegue analisar a situação e às vezes não consegue fazer um enfrentamento, que é, na verdade, não esperar a ausência do medo para fazer algo novo. E tendo essa coragem gradativamente, fazer o enfrentamento do medo aos poucos. Não tem como você perder medo de algo sem fazer esse enfrentamento gradativo. Então a gente precisa estar consciente disso para que as emoções não controlem a nossa vida, e sim ao contrário, nós precisamos saber o que fazer com as emoções, para que possamos ter resultados mais assertivos e satisfatórios na nossa vida. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância das emoções, da inteligência emocional e de que precisamos desenvolver essa habilidade para saber lidar com a gente mesmo. Então procure por leituras, por livros que te ajudem nisso,
porque a gente precisa entrar em contato cada vez mais com o assunto para a gente aprender a lidar com isso, com as nossas emoções. Estar sempre reforçando esse tipo de leitura é muito importante. Esse livro que eu falei para vocês é um livro didático e que ajuda a entender melhor esses processos emocionais e o que fazer com as emoções. Eu falei aqui brevemente sobre o assunto, mas é claro que no livro você teria oportunidade de se aprofundar mais. E é importante a gente sempre buscar saber mais sobre as nossas emoções, afinal de contas nós temos que conviver com elas todos os dias. Então, espero que realmente tenha te ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.